Você já percebeu que algumas coisas na sua vida estão te atrasando, mas você continua mantendo por medo do que os outros vão pensar? E se eu te dissesse que o próximo nível da sua vida começa quando você aprende a remover certas coisas, em silêncio? Sem anúncio, sem explicação, sem despedida dramática. Porque nem todo mundo merece acesso à sua transformação. Hoje eu vou te mostrar, através de uma história, o que acontece quando alguém decide cortar o que pesa, sem avisar nada a ninguém. Clara sempre foi do tipo que explicava demais. Se ela demorava para responder, explicava. Se recusava um convite, explicava. Se mudava de opinião, explicava. Se queria crescer, pedia permissão. E foi assim que, aos 34 anos, ela se viu cansada. Cansada de justificar sonhos. Cansada de sustentar relações que já não a sustentavam. Cansada de carregar pesos que nem eram dela. Numa terça-feira qualquer, depois de ouvir pela terceira vez que ela estava mudando demais, algo dentro dela ficou em silêncio. E esse silêncio foi diferente. Não era tristeza, não era raiva, era clareza. Naquela noite, Clara abriu o celular e não postou nada. Não fez desabafo, não mandou indireta, não anunciou decisões. Ela simplesmente começou a remover. A primeira coisa foi a necessidade de aprovação. Ela percebeu que vivia esperando aplausos de pessoas que nunca batiam palmas, só observavam. E decidiu parar de compartilhar planos com quem torcia pelo erro. Sem brigar, sem bloquear, sem discurso motivacional. Só silêncio. A segunda coisa que ela removeu foram amizades baseadas apenas em conveniência. Ela parou de iniciar conversas. Parou de insistir em encontros, parou de manter laços que só existiam quando era útil. E o mais curioso, quase ninguém percebeu. A terceira coisa foi o hábito de aceitar menos do que merecia. No trabalho, parou de fazer além do combinado para provar valor. No relacionamento, parou de implorar atenção. Na família, parou de absorver culpas que não eram dela. E quando alguém perguntava, "Você está estranha?", ela sorria e dizia, "Estou bem", porque crescimento não faz barulho. Ruptura madura não precisa de plateia. Enquanto isso, Rafael, colega de trabalho dela, começou a notar algo diferente. Clara não ria mais de piadas que diminuíam seus sonhos. Não se explicava quando saía no horário, não participava de fofocas. Ela estava mais quieta, mas curiosamente mais forte. A quarta coisa que Clara removeu foi a comparação. Ela parou de medir sua vida pelo Instagram. Parou de competir silenciosamente com pessoas que nem sabiam da existência dela. Parou de se sentir atrasada e começou a avançar. A quinta coisa foi o medo de decepcionar. Ela entendeu algo libertador. Não é sua missão manter todo mundo confortável às custas da sua própria infelicidade. Então começou a dizer não. Sem justificativa longa, sem pedido de desculpas exagerado, só não. E cada não dado em silêncio construía um sim para a própria vida. Rafael, observando tudo aquilo, percebeu que também estava preso. Preso em um emprego que odiava. Preso na necessidade de parecer forte. Preso na opinião dos outros. Mas ele ainda falava demais sobre mudanças que nunca fazia. Clara não falava. Ela fazia. A sexta coisa que ela removeu foi o acesso irrestrito. Ela entendeu que todo mundo que conhece sua vida não precisa conhecer seus planos. Então parou de contar novidades antes de acontecerem. Parou de expor fragilidades para quem usava depois contra ela. Parou de dividir tudo. E a paz que veio foi estranhamente poderosa. Por fim, a sétima coisa que Clara começou a remover foi a versão antiga de si mesma. Aquela que aceitava migalhas, aquela que implorava por pertencimento, aquela que se diminuía para caber. Ela não fez anúncio de nova fase, não escreveu textão, não publicou foto com legenda enigmática. Ela simplesmente começou a viver diferente. E foi aí que as pessoas começaram a sentir. Algumas se afastaram,
Outras ficaram desconfortáveis. Algumas tentaram puxá-la de volta para a antiga versão. Mas Clara já tinha entendido algo que muda destinos. Quando você cresce em silêncio, só permanece quem suporta sua evolução. E numa manhã qualquer, enquanto caminhava para o trabalho, ela percebeu algo que nunca tinha sentido antes: leveza. Não porque tudo estava perfeito, mas porque pela primeira vez ela não estava carregando o que precisava ter sido deixado para trás há anos. E enquanto isso, Rafael finalmente tomou coragem para perguntar a ela o que tinha acontecido. Ela apenas respondeu: "Eu parei de avisar." E naquele instante, algo começou a mudar também dentro dele. Rafael ficou em silêncio depois daquela resposta. Eu parei de avisar. Parecia simples, mas não era. Ele passou o resto do dia com aquela frase ecoando na mente. Porque ele era exatamente o contrário. Ele avisava quando queria mudar de emprego. Avisava quando pensava em terminar o relacionamento. Avisava quando começava um projeto novo. Avisava até quando pensava em fazer academia. E toda vez que avisava, alguém dava uma opinião. E toda opinião virava dúvida. E toda dúvida virava desistência. Naquela noite, Rafael chegou em casa e abriu o computador para mais uma vez procurar vagas em outra empresa. Ele odiava aquele trabalho havia 3 anos, mas sempre que comentava com amigos, ouvia: "Mas é estável. Você vai largar tudo por quê? Tá reclamando de barriga cheia." Ele fechou o computador, pegou o celular e quase mandou mensagem para Clara perguntando como ela tinha tido coragem. Mas não mandou. Pela primeira vez, ele decidiu não avisar. Enquanto isso, Clara estava em casa organizando o guarda-roupa. E não era só roupa que ela estava organizando. Ela separava peças que já não combinavam mais com quem estava se tornando. E pensava nas coisas que ainda precisava remover. Porque remover não é um evento, é um processo. Ela percebeu que ainda havia algo que aprendia: a culpa. Culpa por não atender todas as expectativas da família. Culpa por não querer mais aquele relacionamento morno que mantinha por comodidade. Culpa por escolher a si mesma. Na semana seguinte, ela terminou. Sem briga, sem escândalo, sem acusação. Sentou na frente dele, olhou nos olhos e disse: "Eu mudei." Ele perguntou se havia outra pessoa. Ela respondeu: "Tem. Eu." Não houve textão nas redes, não houve indiretas, não houve justificativa pública, só silêncio. E esse silêncio começou a incomodar algumas pessoas. Amigas começaram a perguntar: "Por que você tá sumida? Tá se achando agora? Nem conta mais nada pra gente?" Clara sorria. Não por arrogância, mas por entendimento. Ela tinha aprendido que nem toda distância é perda. Às vezes, é proteção. Rafael, inspirado por aquela mudança silenciosa, começou pequeno. Parou de participar das rodinhas de reclamação no trabalho. Parou de rir quando zombavam dos sonhos dele. Parou de falar dos próprios planos antes de executá-los. E algo curioso aconteceu. Quando você para de se explicar, as pessoas revelam quem realmente são. Alguns colegas começaram a provocá-lo. "Tá quietinho demais. Virou misterioso agora? Tá se sentindo superior?" Ele quase caiu na armadilha de se justificar, mas lembrou da frase: "Eu parei de avisar." E ficou em silêncio. 2 semanas depois, Rafael fez algo que nunca tinha feito. Enviou o currículo para 3 empresas sem contar a ninguém, nem aos amigos, nem à família. E pela primeira vez, não houve interferência externa, só ação. Enquanto isso, Clara começou a investir em um curso antigo que sempre quis fazer. Pagou à vista, sem pedir opinião, sem abrir enquete no grupo da família. Ela entendeu algo libertador. Quando você pede opinião demais, terceiriza sua coragem. O mundo ao seu redor começou a reagir. Algumas pessoas se afastaram naturalmente. Outras tentaram voltar com curiosidade. Algumas começaram a observá-la em silêncio, tentando entender aquela nova postura. Mas Clara já não sentia necessidade de explicar sua evolução. Porque quem precisa entender, sente.
E quem não sente, questiona. Um mês depois, Rafael recebeu uma ligação. Uma das empresas queria entrevistá-lo. Ele sentiu o coração acelerar. Quase contou para todo mundo, mas dessa vez guardou. Fez a entrevista em silêncio, se preparou em silêncio, tornou suas inseguranças em silêncio. E quando recebeu a proposta com salário maior e possibilidade de crescimento, ele percebeu algo poderoso. O barulho nunca construiu nada na vida dele, mas o silêncio estava construindo tudo. Naquela tarde, Rafael encontrou Clara no café perto do trabalho. Sentou na frente dela com um sorriso diferente. Ela olhou e percebeu. Você fez algo que não contou para ninguém, né? Ele riu. Fiz. E naquele momento, os dois entenderam uma verdade que quase ninguém ensina. Você não precisa anunciar sua saída para começar a ir embora. Não precisa explicar seu crescimento para começar a crescer. Não precisa justificar sua paz para protegê-la. Algumas coisas precisam ser removidas sem cerimônia, porque quanto mais você anuncia que vai mudar, mais o mundo tenta manter você no mesmo lugar. E ali, naquela mesa simples de café, duas pessoas estavam vivendo algo raro, transformação sem plateia. Mas o que eles ainda não sabiam é que a vida começaria a testar essa nova versão deles muito mais cedo do que imaginavam. 3 dias depois daquele café, o teste chegou. E veio rápido. Clara recebeu uma ligação inesperada da antiga sogra. A voz do outro lado era carregada de julgamento disfarçado de preocupação. Você terminou mesmo? Ele está sofrendo. Você poderia ter avisado antes, conversado mais, dado outra chance. Avisado antes. Clara sentiu o peso da antiga versão tentando voltar, a vontade de se explicar, de justificar cada detalhe, de provar que não era fria nem egoísta. Mas ela respirou. Ela não devia um relatório emocional para ninguém. Eu conversei o suficiente enquanto ainda estava tentando. Agora eu só estou seguindo. Do outro lado, silêncio. Não era a resposta que esperavam. Esperavam culpa, esperavam drama, esperavam arrependimento, mas encontraram firmeza. E quando ela desligou, o coração estava acelerado, mas em paz. Enquanto isso, Rafael enfrentava seu próprio teste. No trabalho antigo, alguém descobriu, não se sabe como, que ele estava participando de entrevistas. O ambiente ficou estranho, olhares atravessados, comentários indiretos, um chefe que chamou para conversar. Você está insatisfeito? Poderia ter falado comigo. Poderia ter falado. Ele quase respondeu. Eu falei durante 3 anos, mas não falou, porque entendeu algo importante. Nem toda conversa muda cenário. Algumas só atrasam decisões. Ele manteve a postura. Estou buscando crescimento. Simples, curto, sem justificativas longas. O chefe tentou convencê-lo a ficar, prometendo possibilidades futuras. As mesmas promessas de sempre. Dessa vez, Rafael não se encantou com promessas. Ele tinha uma proposta concreta nas mãos. E pela primeira vez na vida, ele escolheu a própria evolução sem pedir validação. Mas o teste mais difícil não veio de fora, veio de dentro. Naquela noite, sozinho no quarto, Rafael sentiu medo. E se der errado? E se eu não for bom o suficiente? E se eu estiver exagerando? Porque remover coisas da vida é libertador, mas também é assustador. Clara, naquela mesma noite, também estava lutando internamente, não pelo ex, não pelas críticas, mas pelo vazio que mudanças criam. Quando você remove pessoas, hábitos e ambientes, sobra espaço. E espaço pode assustar. Ela olhava para o teto e pensava, quem eu estou me tornando? Porque crescer exige abandonar versões antigas, que apesar de limitadas, eram familiares. Dias depois, Clara recebeu uma mensagem de uma antiga amiga. Você mudou, está diferente, parece distante. Ela leu. Não respondeu na hora. Antigamente teria escrito um texto enorme explicando fases, processos, maturidade. Agora ela entendeu que quem realmente quer permanecer se adapta à nova versão. Respondeu apenas, estou evoluindo, se quiser caminhar comigo, fico feliz. Algumas pessoas querem a sua companhia, mas não suportam a sua evolução. E é aí que você precisa escolher, conforto ou crescimento. Rafael começou no novo emprego, primeiro dia, novo ambiente, novas responsabilidades.
Ele percebeu que parte do medo vinha da convivência antiga. Cercado de pessoas que reclamavam, ele também reclamava. Cercado de limitações, ele também se limitava. Agora o cenário era outro, e ele precisava se comportar como alguém que merecia estar ali. Na hora do almoço, enquanto colegas falavam de metas e projetos, ele percebeu algo que ninguém ali estava competindo com ele. Estavam construindo. Ele não tinha removido apenas um emprego, tinha removido um ambiente que o mantinha pequeno. Clara, por sua vez, começou a florescer de um jeito silencioso. O curso que iniciou abriu portas para um projeto próprio, pequeno no começo, quase invisível, mas consistente. Ela trabalhava à noite, estudava de manhã e durante o dia mantinha sua rotina, sem postar cada passo, sem anunciar grandes novidades, sem buscar aplausos antecipados. E quanto menos falava, mais realizava. Um dia, Rafael perguntou: "Você não sente vontade de mostrar tudo o que está conquistando?" Ela respondeu algo que ficou marcado nele. "Quando eu mostrava antes de construir, eu buscava validação. Agora eu prefiro mostrar depois que estiver pronto." O silêncio deixou de ser ausência, virou estratégia, virou proteção, virou maturidade. Mas a vida ainda guardava um teste maior. O ex de Clara apareceu no trabalho dela de surpresa. Não para gritar, não para brigar, mas para tentar reacender o passado. "Você não acha que está exagerando nessa fase? Todo mundo muda, mas você mudou demais." Mudou demais. A frase mais tentam usar quando alguém começa a crescer. Ela olhou para ele e por um segundo viu a antiga versão de si mesma, aquela que voltaria por medo da solidão. Mas ela não era mais aquela. "Eu não mudei demais, eu só parei de aceitar menos." E naquele instante, ela entendeu algo definitivo. Algumas pessoas não sentem a sua falta. Sentem falta do acesso que tinham à versão antiga de você. Ele foi embora sem entender completamente, e ela ficou ali, firme. Enquanto isso, Rafael recebeu a primeira meta desafiadora no novo emprego. Alta, intimidadora. A antiga versão dele teria comentado com todo mundo, reclamado da pressão, buscado desculpas antecipadas. Mas ele fez diferente. Trabalhou, em silêncio. E ao final do mês, superou a meta. Sem anúncio, sem post motivacional, sem alarde. Só resultado. E naquele momento, os dois perceberam que remover coisas da vida não cria vazio, cria espaço para algo maior. Mas ainda havia uma última camada que nenhum dos dois tinha enfrentado completamente: remover o medo de serem mal interpretados. Porque crescer em silêncio é poderoso, mas também significa aceitar que nem todos vão entender. E às vezes, você vai precisar continuar mesmo assim. O terceiro mês no novo emprego de Rafael chegou com uma reunião geral da empresa. Ele entrou na sala sem expectativa. Ainda carregava aquela postura discreta, quase invisível. Fazia o que precisava ser feito. Entregava além. Observava mais do que falava. Quando o diretor começou a apresentar os resultados do trimestre, Rafael mal prestava atenção, até ouvir o próprio nome. Gostaria de reconhecer alguém que entrou recentemente e já superou as metas do setor em 18%. O coração dele acelerou. Ele não tinha contado para ninguém que estava se dedicando horas extras estudando processos. Não tinha postado frases sobre disciplina, não tinha reclamado das dificuldades, só trabalhou. Rafael. A sala virou na direção dele. Não houve discurso longo, ele apenas levantou, agradeceu e sentou novamente. Mas por dentro, algo estava sendo reconstruído. Não era só reconhecimento profissional, era identidade. Pela primeira vez, ele não estava sendo validado por falar, estava sendo validado por fazer. Naquela noite, ele chegou em casa e abriu o celular. Viu mensagens antigas de conversas onde ele prometia mudar em breve. Ele sorriu. Em breve tinha chegado, e não precisou de plateia. Clara também estava vivendo sua colheita. O projeto que começou silenciosamente, atendimentos online na área que estudava, começou com 2 clientes. 2. Sem divulgação agressiva, sem grandes anúncios, sem depender da aprovação de amigos, ela apenas começou. Entregava mais do que prometia. Estudava cada caso. Se dedicava como se já tivesse 100 clientes. E o que acontece quando você entrega excelência no silêncio?
As pessoas falam por você. Em poucos meses, as 2 clientes viraram 5. 5 viraram 12. 12 viraram lista de espera. Um dia, enquanto organizava a agenda lotada, ela percebeu que já ganhava mais com o projeto do que no emprego fixo. Ela parou, olhou para a própria trajetória recente, sem escândalo, sem brigas públicas, sem provar nada para ninguém. Ela simplesmente tinha removido o que atrasava e construído o que importava. Na mesma semana, recebeu uma mensagem de uma das antigas amigas. Vi que você está com a agenda cheia. Parabéns! Sempre soube que você era capaz. Clara leu com serenidade. Antes, aquela mensagem teria sido combustível para provar algo. Agora era só consequência. Meses depois, Rafael recebeu uma proposta interna de liderança de equipe. O antigo Rafael teria pensado: não estou pronto, o que vão achar? Será que vão dizer que estou me achando? Mas o novo Rafael entendia algo diferente. Você não se diminui para caber na expectativa pequena de ninguém. Ele aceitou, assumiu a equipe, e algo mudou na postura dele. Não era arrogância, era segurança. Ele começou a incentivar os membros do time a agirem mais e falarem menos, a entregarem os resultados antes de anúncios, a protegerem planos até estarem estruturados. Sem perceber, ele estava ensinando o que aprendeu no silêncio. Clara, por sua vez, tomou a decisão que meses atrás parecia impossível. Pediu desligamento do emprego fixo. Sem drama, sem desabafo público. Apenas comunicou, cumpriu o aviso, agradeceu e saiu. No último dia, enquanto recolhia seus pertences, ouviu alguém dizer: "Você teve sorte." Ela sorriu. As pessoas sempre chamam disciplina silenciosa de sorte. Quando saiu do prédio pela última vez, sentiu aquela mesma leveza da caminhada meses atrás, só que maior. Não era apenas leveza, era autonomia. Rafael e Clara se encontraram novamente no mesmo café, onde tudo parecia ter começado. Agora os dois eram visivelmente diferentes. Postura firme, olhar tranquilo, ausência de necessidade de provar algo. "É engraçado", Rafael disse. "Quando a gente começou a remover coisas, parecia que estávamos perdendo." Clara concordou. "Mas na verdade estávamos abrindo espaço." Eles perceberam algo profundo naquele momento. Quando você remove a necessidade de aprovação, ganha confiança. Quando remove relações rasas, ganha profundidade. Quando remove ambientes limitantes, ganha expansão. Quando remove o medo de julgamento, ganha liberdade. E o mais curioso, as pessoas que antes questionavam começaram a respeitar. Não porque entenderam o processo, mas porque os resultados se tornaram impossíveis de ignorar. Rafael não precisava mais dizer que estava evoluindo. Clara não precisava anunciar nova fase. A transformação estava visível. E tudo começou no dia em que decidiram parar de avisar. Mas havia algo ainda mais valioso do que dinheiro, reconhecimento ou autonomia surgindo ali. Uma convicção silenciosa. Eles aprenderam que crescimento verdadeiro não é sobre se afastar com raiva. É sobre se posicionar com maturidade. E quanto mais eles cresciam, mais percebiam que remover coisas da vida não é um ato de frieza. É um ato de amor próprio. E o mais poderoso de tudo, ainda havia níveis que eles nem tinham alcançado. Porque quando você aprende a cortar em silêncio, você também aprende a construir em silêncio. E quem domina isso, nunca mais volta a viver para impressionar. Talvez hoje você tenha se visto na Clara, ou no Rafael. Talvez exista algo na sua vida que você já sabe que precisa remover, mas ainda está esperando o momento perfeito, a aprovação certa, a compreensão de todo mundo. Mas deixa eu te lembrar uma coisa. O céu não exige plateia para agir na sua vida. Às vezes, o maior ato de fé é cortar em silêncio, confiando que Deus honra decisões maduras. Clara e Rafael não anunciaram mudança. Eles decidiram. E quando decidiram, o caminho começou a se abrir. Talvez o que está faltando na sua vida não seja força, seja silêncio estratégico.
Seja coragem silenciosa. Seja fé sem explicação. Se você sente que precisa remover algo da sua vida, um hábito, uma relação, um medo, uma insegurança, coloca isso diante de Deus. Não precisa avisar ninguém, mas você pode declarar aqui: eu quero orar por você. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva aquilo que você precisa ter coragem para remover, ou simplesmente escreva: eu decido crescer em silêncio. Eu vou ler, eu vou orar, e creio que algo vai começar a se alinhar na sua vida. E se essa mensagem falou com você, se tocou seu coração, se abriu seus olhos, se inscreva no canal para continuar essa jornada de crescimento. Deixe seu like para que mais pessoas sejam alcançadas. Compartilhe com alguém que precisa aprender a crescer sem avisar. Que Deus te dê discernimento para cortar o que atrasa, força para suportar o processo e paz para viver o resultado. Você não precisa anunciar sua transformação, mas pode começar hoje, e que a sua próxima conquista nasça no silêncio e floresça na presença de Deus. Amém?